E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 26, chamado Novas Perspectivas. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Lembrando que no capítulo anterior, André Luiz está na casa de Lísias. A dona Laura, que é mãe de Lísias, pediu para que André Luiz acompanhasse o Rafael, que é esse rapaz aqui que vai até o Ministério de Regenerações, provavelmente passar o primeiro trabalho realmente para André Luiz, André Luiz vai começar a trabalhar no mundo espiritual pela primeira vez. Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me toda a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Então aqui, gente, a gente já vê como André Luiz já evoluiu moral espiritualmente. Quer dizer, ele próprio fala que quando ele estava encarnado na Terra, ele nunca ligou para orações, para a parte religiosa. E agora ele se vê sempre fazendo preces e orações para que tudo seja conduzido da melhor maneira possível. O próprio Rafael, de vez em quando, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Deixou-nos o aeróbus à frente de espaçoso edifício. Para quem não lembra, o aeróbus, para quem assistiu o filme do Nosso Lar, dá para ter uma ideia bem bacana do que é o aeróbus, né? Nada mais é do que um meio de locomoção dentro, né, do nosso lar, que não é um ônibus, não é um trem e não é um avião, mas é uma mistura de todos, porque ele vem flutuando, né? Ele voa, desce até onde a população está. Quem vai sobe como se fosse um ônibus, né? Senta-se como se fosse um trem e novamente alça voo e vai até o próximo ponto. Então ele vai parando de ponto em vários pontos dentro do nosso lar como se fosse um ônibus, né? Um ônibus urbano. Descemos calados. Em poucos minutos achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André? Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio, falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações, que na sua maior parte redundam em estágios de serviço. Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este é meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e, valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém,
que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Compreendo hoje mais que nunca a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Bom, então aqui André Luiz dá uma declaração, né, que ele está querendo trabalhar, que a partir de agora ele quer deixar de ser egoísta, né, que só pensava nele mesmo e quer dedicar o trabalho aos serviços do Ministério de Regeneração. Satisfeito, notava ele no fundo do meu coração a sinceridade viva. Quando eu recorrera ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Então, gente, para quem acompanha o canal, já sabe quem que é o ministro Clarencio. Para quem não acompanha, volta a capítulos anteriores lá, mais no começo do livro, quando André Luiz pediu uma reunião com Clarencio, pedindo para que fosse trabalhar. E Clarencio, vamos dizer assim, colocou ele no lugar dele e falou: André, você ainda não está preparado. Ele faz um monte de questionamentos para André Luiz. Você está preparado para isso? Você fez isso? Como é que você está moral e espiritualmente? Como é que está a sua elevação? Você parou de pensar nisso? Você está pensando nisso? Sabe? Ele fez vários questionamentos que colocou André Luiz no lugar dele, onde André enxergou que ele precisava melhorar muito. Agora, ele já evoluiu o suficiente para estar solicitando esse novo trabalho. Satisfeito, notava ele no fundo do meu coração a sinceridade viva. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas também talvez não desejasse servir. Você vê como que é, né? Não entendia o valor do tempo nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido então. O médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia. Egotismo de ego, né? Encarcerado nas próprias opiniões. No entanto, agora diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa. Procurava o conteúdo sublime do espírito do serviço. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: é mesmo você o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo: louvo os seus propósitos e peço igualmente ao Senhor a conserve nessa posição digna. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui, a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Então aqui ele chama a atenção de André Luiz, que falou: olha, André, realmente você aqui acordou para o mundo, né? Você, Clarencio te chamou a atenção e você percebeu que você precisava mudar internamente, fazer uma reforma íntima, né? Então, e que se no nosso mundo aqui como encarnados, existe muito valor para quando você evolui financeiramente, lá, única e exclusivamente, eles avaliam
a sua reforma íntima, a sua reforma espiritual. Identificando minha ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas, por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão enquanto o desconhecido correspondia afirmando gentil: às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Então, veja bem, gente. Ele falou para André Luiz: André, você não vai começar a trabalhar ainda. Primeiro, você vai observar, vai fazer observações de todos os trabalhos que nós fazemos aqui, para depois fazer a incursão naquilo que nós achamos que você esteja preparado para trabalhar realmente, para colocar a mão na massa, como dizem, né? Então, primeiro, agora Tobias, né, vai acompanhá-lo somente demonstrando e mostrando realmente quais são os trabalhos do Ministério da Regeneração. Estou de caminho, se deseja acompanhar-me, disse Tobias. Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me parecem colmeias de serviço intenso. Percebendo minha silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu: temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Então vocês veem que eles foram andando, né, caminhando, passaram por vastos quarteirões, vários quarteirões, e Tobias começou a explicar o que tinha lá no Ministério de Regeneração. Então aquela parte era a parte das fábricas, né? Ele começa a pontuar: olha, sucos, tecidos, artefatos, né? Damos trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram. Então o tempo todo ali eles estão trabalhando a parte da regeneração dos espíritos. Daí a momentos penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias. E notando minha estranheza, explicou: as câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Gente, olha aí. Olha que coisa importante, hein? Esse último... é o último parágrafo desse capítulo. Mas olha aqui, né? Tobias disse: vamos descer essa escadaria. André Luiz parou, mas tipo assim, né? Mas para que nós vamos descer um lugar escuro desse e tal? Ele falou assim: as câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Vocês lembram que lá atrás foi dito que o Ministério de Regeneração é o que fica mais perto das regiões umbralinas da crosta terrestre, entendeu? Então sim, está lá embaixo, está lá perto. Aqueles os quais são resgatados do umbral, gente, eles ainda não estão suscetíveis à luz. Eles ficam tanto tempo no umbral, que é
uma penumbra, é uma escuridão terrível, que eles precisam se adaptar aos poucos à luz ambiente novamente. Então, a espiritualidade os poupa, né, de levar a um choque imediato. Gente, quantas vezes a gente não está na escuridão, de repente a gente sai para a luz do sol, ou alguém acende uma luz muito forte e a gente sente aquele baque nos nossos olhos, né? Isso quando a gente fica alguns minutos na escuridão. Que dirá quem fica anos, décadas, séculos no umbral, né? E de repente tem que lidar com a luz. Então a espiritualidade vai adaptando eles aos poucos, vão colocando eles da escuridão na penumbra. Da penumbra eles põem em um lugar um pouco mais claro. E essa claridade vai aumentando aos poucos, até que a visão, literalmente falando, até que a visão desse espírito se adapte totalmente à luz ambiente, né? É uma coisa, é muito bacana isso daí, né? Gente, vocês têm que entender, mas fala, pô, como os espíritos fazem o que querem, eles são espíritos, pô. Não, gente, a gente não pode pensar desse jeito. Nós temos que entender o seguinte, tudo é progresso, tudo é evolução moral e espiritual de cada um. Se nós estamos no planeta Terra, nós estamos num mundo de provas e regenerações, provas e expiações, perdão. Provas e expiações. Então nós estamos no segundo grau da escala da imperfeição, né? De 5 escalas brutas que nós falamos, que da quinta escala são os espíritos puros, Só que nessas 5 escalas que eles falam, né? Porque planetas primordiais, né? Provas e regenerações, provas e expiações onde nós estamos, provas e expiações, regenerações, felizes e puros. Desses 5, porque esses 5, grosso modo falando, existem muitas camadas entre eles, muitas camadas. Imagina, eu gosto sempre de citar uma cebola. Cada camada que você tira, quanto mais perto do âmago você chega, então vamos partir daquela sementinha pequenininha que tem no meio da cebola. Aquilo lá somos nós na nossa forma mais cruel, mais ignorante, vamos dizer assim. À medida que nós vamos evoluindo, essas cascas de cebola vão nos envolvendo e a gente vai crescendo moral e espiritualmente. É a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. E então, gente, é muito importante o que Tobias fala nesse final, né? Sim, mesmo em nosso lar, você lidar com o umbral, com a crosta, com tudo isso daí, né? Então é isso. Fim do 26º episódio, 26º capítulo. E lembrando a todos, vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e compartilhem esse conteúdo para o maior número de pessoas que vocês possam, para que cada vez mais essa nossa querida doutrina fique mais conhecida. Não só esse vídeo, né, mas todo o conteúdo espírita, né, seja mais divulgado, para que todos conheçam essa nossa filosofia, né? Lembrando também que eu não edito os vídeos, então tem problema, eu erro na leitura, me dá branco, enfim, né? Eu não corrijo os erros de quando eu filmo, tá bom? Muito bem, até o próximo vídeo, minha gente. Até mais.